Neste vídeo nós abordaremos a resposta do homem a Deus. Pela sua revelação, como vimos, Deus invisível na riqueza do seu amor fala aos homens como a amigos e convive com eles para os convidar e admiti-los à comunhão com Ele. A resposta adequada a este convite é a fé. Pela fé, o homem submete completamente a Deus a sua inteligência e a sua vontade com todo o seu ser. O homem dá o seu assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura chama isto obediência da fé, a resposta do homem ao Deus revelador. A obediência da fé. Obedecer na fé é submeter-se livremente à palavra escutada, porque a sua verdade é garantida por Deus, que é a própria verdade. Desta obediência, o modelo que encontramos na Sagrada Escritura nos propõe Abraão. A sua realização mais perfeita é a Virgem Maria. Abraão é o pai de todos os crentes. A Epístola aos Hebreus, no grande elogio que faz da fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamamento de Deus e partiu para uma terra como viria a receber como herança. Partiu sem saber para onde. Pela fé, ele viveu como estrangeiro e peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa. E pela fé, finalmente, Abraão ofereceu em sacrifício o seu filho único. Maria é aquela mulher feliz porque acreditou na promessa de Deus. A Virgem Maria realiza de modo mais perfeito a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazidos pelo anjo Gabriel, acreditando que para Deus nada é impossível. Ela deu o seu assentimento ao Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isabel saudou-a, feliz aquela que acreditou no cumprimento de tudo aquilo que o Senhor lhe tinha dito. É em virtude desta fé que todas as gerações conhecerão Maria como a Virgem bem-aventurada. Durante toda a sua vida, até a última provação, quando Jesus, o seu filho, está morrendo na cruz, a fé de Maria jamais vacilou. Maria nunca deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus em sua vida. Por isso a Igreja venera em Maria a mais pura realização e concretização da fé. Crer em um só Deus. Antes de tudo, a fé ela é uma adesão pessoal do homem a Deus, como nós já vimos. Ao mesmo tempo, e inseparavelmente, ela é o assentimento livre a toda a verdade revelada por Deus. Enquanto adesão pessoal e assentimento à verdade revelada, a fé cristã ela é diferente da fé numa pessoa. Seria em vão nós compararmos a fé em Deus com a fé numa criatura humana. Crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para o cristão, crer em Deus é crer inseparavelmente naquele que Ele enviou, o seu Filho muito amado, em quem Ele pôs todas as suas complacências. Deus mandou-nos que escutássemos o seu Filho amado, Jesus Cristo. Crer no Espírito Santo. Não é possível acreditar em Jesus sem ter parte no seu Espírito. É o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus. Porque ninguém é capaz de dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do mesmo Espírito Santo. O Espírito penetra todas as coisas, até o que há de mais profundo em Deus. A Igreja não cessa de confessar a sua fé num só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos agora ver as características da fé. A fé, primeiro, é uma graça. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Deus.
A fé é uma virtude teologal compreendida como um dom divino ao coração humano. A fé é um ato humano. O ato de fé só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não é contrário nem à liberdade, nem à inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades reveladas por este mesmo Deus. Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. Crer é o ato da inteligência que presta o seu assentimento à verdade divina, por determinação da vontade movida para a graça de Deus. A fé e a inteligência, a fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à nossa razão humana e à experiência humanas, mas a certeza dada pela luz divina é maior do que dada aquela pela luz natural da razão humana. A fé procura, portanto, compreender. É inerente, é próprio da fé o desejo de conhecer e se aprofundar mais, conhecer mais acerca da verdade revelada. Por isso, precisamos de uma fé maior e cada dia mais abrasada no amor. A graça da fé abre os olhos do coração para uma inteligência viva dos conteúdos de toda a revelação. Fé e ciência, muito embora a fé esteja acima da razão, nunca pode haver verdadeiro desacordo entre ambas. O mesmo Deus que revela os mistérios e comunica a fé, também acendeu no espírito humano a luz da razão. E Deus não pode negar-se a si próprio, nem a verdade pode jamais contradizer a esta verdade. A liberdade da fé. Para ser humana, a resposta da fé dada pelo homem a Deus deve ser voluntária, isto é, livre. Por conseguinte, ninguém deve ser constrangido a abraçar a fé contra a sua vontade e liberdade. Efetivamente, o ato de fé é voluntário por sua própria natureza. Sobre a necessidade da fé, o Catecismo da Igreja Católica aponta que para obter a salvação é necessário acreditar em Jesus Cristo e naquele que o enviou para nos salvar. Sobre a perseverança na fé. A fé é um dom gratuito de Deus ao homem, ao coração humano. Mas nós podemos perder este dom inestimável. São Paulo adverte a Timóteo a respeito desta possibilidade, dizendo: combate o bom combate, guardando a fé e boa consciência. Por se afastarem desse princípio, é que muitos naufragaram na fé. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, temos de alimentá-la com a palavra de Deus. Temos de pedir ao Senhor que a aumente em nós e que nós possamos agir com caridade, ser sustentados na esperança e enraizados na fé da Igreja. A fé garante-nos que a eternidade já está iniciada. A fé faz com que saboreemos, como que de antemão, a alegria e a luz da visão beatífica, termo da nossa caminhada nesta terra. Então veremos Deus face a face, tal como Ele é. A fé, portanto, queridos irmãos, é já, em princípio, a vida eterna antecipada. É então que devemos nos voltar para as testemunhas da fé. Abraão, que acreditou esperando contra toda a esperança, a Virgem Maria, que na sua peregrinação da fé foi até a noite da fé, comungando no sofrimento do seu filho e na noite do sepulcro, e tantas outras testemunhas da fé. Envoltos em uma nuvem de testemunhas, nós devemos caminhar adiante, percebendo em todas as circunstâncias que o nosso coração e os nossos olhos devem estar fixos na fé que nós recebemos. A fé, como já dissemos, é um ato pessoal, uma resposta livre do homem à proposta de Deus que se revela, mas não é um ato isolado. Ninguém pode acreditar sozinho, tal como ninguém pode viver só. Ninguém se deu a fé a si mesmo, como ninguém a si mesmo se deu a vida. Foi de outra forma que o crente recebeu a fé e a outros a deve transmitir. Eu creio é a fé da Igreja, professada pessoalmente por cada crente,
principalmente por ocasião do nosso batismo. Nós cremos é a fé de toda a Igreja, confessada pelos bispos num concílio ou, de modo mais geral, da Assembleia Litúrgica reunida. Eu creio é a fé da Igreja, nossa mãe, que responde a Deus pela sua fé e nos ensina a dizer: eu creio e nós cremos. Portanto, a fé é uma herança que nós recebemos. Olhai, Senhor, para a fé da vossa Igreja. A fé é, antes de tudo, a Igreja que crê e que assim suporta, nutre, sustenta a nossa fé. É primeiro a Igreja que por toda parte confessa o Senhor. Com ela e nela também nós somos atraídos e levados a confessar o nome do Senhor. Eu creio, nós cremos. É da Igreja que recebemos a fé e a vida nova em Cristo por meio do sacramento do batismo. Cremos que a Igreja é como que a mãe do novo do nascimento, mas não cremos na Igreja como se ela fosse a autora da nossa salvação. É porque a nossa mãe, ela é também educadora da nossa fé. A linguagem da fé. A Igreja, que é coluna e apoio da verdade, guarda fielmente a fé transmitida aos santos de uma vez por todas. É ela que guarda a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite de geração em geração na história a confissão de fé dos apóstolos, tal como a mãe ensina os seus filhos a falar e dessa forma a compreender, a comunicar. A Igreja, nossa mãe, nos ensina a linguagem da fé, para nos introduzir na inteligência e na vida desta mesma fé. Desde muitos séculos, através de tantas línguas, culturas, povos e nações, a Igreja não cessa de confessar a sua fé única, recebida de nosso Senhor Jesus Cristo, transmitida através do sacramento do batismo. Esta fé que nós recebemos da Igreja, nós devemos guardá-la com todo cuidado e respeito, porque, sob a ação do Espírito de Deus, tal como um depósito de grande valor, encerrado num vaso excelente, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém, a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por nos assistir. Vamos prosseguir nos próximos vídeos com o estudo da profissão de fé, o símbolo dos apóstolos. Muito obrigado.